crianças, olá família, tudo bem? Estou muito feliz de poder estar com vocês novamente em mais essa evangeloterapia, tá bom? Espero que todos estejam bem, se cuidando e beijinhos no coração de todos. A evangeloterapia de hoje, ela é muito importante para nós espíritas, porque é justamente nesse mês de abril, no dia 18 agora, que a gente comemora o dia do espírita. E hoje nós vamos falar da importância de ser espírita, o que é ser espírita e principalmente como ser um bom espírita. A gente pegou do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nosso livrinho de toda semana. No capítulo 17, Sede Perfeitos, tem um item que fala justamente isso, os bons espíritas. O que é ser, como é ser um bom espírita. E nessa evangeloterapia tão especial, nessa aulinha tão especial de hoje, a gente tem uns convidados muito importantes. Vamos ver aqui quem é? Vamos ver se vocês conhecem. Aqui, ó, o primeiro, nós temos o patrono da nossa casa espírita, o senhor José Caetano. Vocês já ouviram falar, né? Os mais antigos todos conheceram o seu José Caetano. E os mais novinhos sempre ouvem histórias boas do José Caetano. Porque o senhor José Caetano se encaixa aqui, ó, em ser um bom espírita. Ali no meiozinho, ó, do nosso banquinho, está sentada a patrona de nossa casa. Não, desculpa, a mentora de nossa casa espírita, a Anália Franco, que é outro exemplo maravilhoso de o que é ser um bom espírita, que vocês já estudaram sobre ela, né? E ali na frente está o nosso querido, que todo mundo conhece, Allan Kardec, que é outro exemplo maravilhoso de ser um bom espírita. Por quê? Porque ele trouxe para nós o espiritismo, não é? Foi ele que estudou o que os espíritos estavam falando na época e fez livros, montou os livros para trazer para nós esses ensinamentos tão importantes. Então, o que é o espiritismo que o Allan Kardec trouxe para nós? É o evangelho do nosso querido Jesus, nosso mestre, né? Nosso mestre tão amado, tão amiguinho nosso, que trouxe aqueles ensinamentos maravilhosos para ensinar a gente na Terra a ser feliz. Então, são os ensinamentos do nosso mestre Jesus, explicado pelos espíritos. Por isso, gente, que o espiritismo, ele é uma religião cristã. O que quer dizer isso? Que o espiritismo é uma religião que vem nos ensinar, que vem nos trazer os ensinamentos de Jesus. Nada além disso, nada fora ou contrário a isso. São os ensinamentos de Jesus. E para mostrar para a gente o que é ser um bom espírita, eu não vou ler aqui o nosso livrinho, porque eu vou contar uma história que a gente vai entender exatamente o que está sendo dito aqui no nosso livrinho, no Evangelho segundo o Espiritismo. E essa historinha, gente, é de outro grande espírita, outra pessoa que aqui na Terra foi um bom espírita, que é o nosso querido Chico Xavier. Todo mundo já ouviu falar do Chico, né? Nós já tivemos estudo, já tivemos aulinhas sobre o nosso querido Chico Xavier. Para ele ficar sentadinho aqui, vamos ver se eu ponho essa garrafinha. Ai. A historinha que eu vou contar do Chico hoje, gente, é muito bonitinha e vocês vão entender exatamente o que é ser um bom espírita, como todos esses aqui foram. O Chico Xavier, como vocês sabem, ele psicografava livros, ou seja, ele recebia mensagens que vinha direto dos espíritos, ora era do mentor dele, né, do anjinho da guarda dele, o espírito Emmanuel. Outras vezes ele também escrevia livros através de mensagens ditadas pelo André Luiz, né, que foram muitos livros, e tantas outras vezes ele escrevia mensagens, ensinamentos de outro espírito, Neo Lúcio. E assim, gente, muitos outros espíritos. O Chico Xavier, ele psicografava, né? Esses espíritos usavam a mãozinha dele para escrever muitos livros. Foram muitos ensinamentos, mais de 400 livros que ele escreveu
de mensagem desses espíritos aqui, né? Emmanuel, André Luiz e Neo Lúcio, e muitos outros espíritos de luz que vinham lá do mundo espiritual e usavam a mãozinha do Chico para escrever, que a gente chama de psicografar, né? A mãozinha do Chico, eles usavam para escrever mensagens do mundo espiritual, ensinamentos do espiritismo. E aí, gente, o Chico foi ficando muito famoso, todo mundo foi conhecendo o Chico. Ah, o Chico Xavier, aquele que psicografa, ah, o livro de Chico Xavier. E as pessoas começaram a falar livro de Chico Xavier. Ah, esse livro é do Chico, esse livro é do Chico. Ele andava pela rua, gente, sempre vinha uma pessoa amiga dele, Chico, Chico. Ah, eu li aquele livro seu, Chico. Eu achei muito importante aquele seu livro, aprendi muito com o seu livro. Aí o Chico falava, gente, o livrinho não é meu não, é dos espíritos. Os espíritos é que usam minha mãozinha para escrever. Mas as pessoas sempre se confundiam e falavam que o livro era do Chico e agradecia ele muito. E o Chico, como era muito modesto, muito humilde, ele começou a ficar incomodado com isso. Porque ele falava, gente, os livros não são meus, são dos espíritos de luz, o conhecimento é deles. Eles que estão passando, eu não posso ficar com isso como se fosse meu. A importância não é minha, eu não sou importante. Aí ele começou a ficar pensando muito naquilo, que ele não era importante, que aqueles livros não eram deles, que eram dos mentores, ou do André Luiz, né? Ou do Emmanuel, que era o anjinho da guarda dele. E ele começou a ficar muito incomodado. Aí um dia que ele estava lá na casa dele pensando muito nisso, apareceu para ele, porque o Chico também era vidente, né? Ele via os espíritos. Apareceu para ele o espírito de Neo Lúcio, que era um daqueles, né? Que o Chico psicografava. Aí o Neo Lúcio falou, Chico, você está enganado. Você também é importante nessa psicografia. Porque todos nós sabemos, gente, porque para o médium ser um bom médium, o médium, se ele psicografa, para ele psicografar coisas boas, ele também tem que ser bom, ele tem que ter bons pensamentos, boas atitudes. E o Chico realmente tinha, ele era uma pessoa extremamente boa e caridosa, mas muito humilde. Ele sempre achava que a importância dos livros não tinha nada a ver com ele, que era dos espíritos e que ele era só um instrumento sem importância. Aí o Neo Lúcio falou assim, Chico, para você entender, vou te contar uma história muito importante. Tinha uma cidade que era dividida em 2 bairros distantes. Esses bairros eram muito diferentes. Um era muito pobrezinho e o outro era muito rico. O bairro rico tinha muito alimento, muita loja, muita agricultura. Tinha tudo para as pessoas comprarem, tinha tudo. As pessoas viviam lá tranquilamente, confortavelmente. O bairrozinho pobre não tinha nada. Não tinha comércio, não tinha alimento, não tinha agricultura, as pessoas passando tantas dificuldades, gente. E os bairros, como eram distantes, não tinha ninguém que quisesse, que se dispusesse a levar as coisas desse bairro que estava mais confortável, que tinha mais coisas, para o outro pobrezinho. As pessoas aqui passando dificuldade, o outro bairro que tinha para oferecer, as pessoas até queriam ajudar, mas ninguém dispunha a ir lá levar essas coisas, porque os bairros eram muito longe. E Deus, na sua sabedoria e na sua bondade, ficou com tanta dó daquelas pessoas, que ele mandou, gente, um burrinho. Um burrinho que ele mandou para aquelas cidades. E ele mandou esse burrinho e pediu ao burrinho, falou assim, meu amiguinho, você que é tão trabalhador, que não tem preguiça, que gosta de ajudar, você poderia, por favor, burrinho, levar os alimentos, as roupas, as coisas boas que tem desse bairro que tem para aquele que não tem? E o burrinho, como ele era muito bom, como ele gostava de ajudar, muito humilde, não importava de carregar aquele peso para levar para as pessoas, começou então a transportar aquelas coisas boas para o outro bairro. E esse bairro que era tão pobrezinho começou a ter as coisas. E esse bairro que tinha tantas coisas, começou a poder ajudar o outro, até todos ficarem bem. Aí o Neo Lúcio perguntou para o Chico assim, Chico, você entendeu, Chico? O bom espírita tem que ser igual o burrinho.
que se dispõe a ajudar, que se dispõe a fazer o bem. Não precisa fazer muita coisa, muito importante, muito diferente, cada um na sua condição. O burrinho, a condição que ele tinha era de quê? De carregar. E ele passou a levar as coisas. E você, Chico, você é um bom espírita, porque você é como o burrinho. Você pega as coisas lá do mundo espiritual, que são muito boas, e traz aqui para a Terra, para as pessoas aprenderem. Você faz a sua parte com o seu bom coração. Gente, o Chico ficou tão feliz a partir daquele momento, que ele pulou de felicidade, e ele falou assim com o Neio Lúcio: Neio, da agora para frente, eu quero sempre ser um burrinho de Deus, para pegar as coisas boas do mundo espiritual e trazer para as pessoas que precisam. E não é isso que é ser um bom espírita, gente? Se tornar cada vez melhor, dar cada vez um melhor exemplo para poder ajudar as pessoas. Por isso, gente, que eu me lembrei agora de uma história que eu ouvia muito do São José Caetano. Há muitos anos atrás, quando eu fazia campanha com o São José Caetano, quando eu evangelizava lá na sopa, eu via sempre o Seu José Caetano e o Marquinho conversando. E eles chamavam um ao outro, gente, de burrinho. O Seu José Caetano falava assim com o Marquinho: e aí, burrinho? Aí o Marquinho respondia: tudo bem, burrinho, e aí? E no começo eu não entendia, mas depois eu passei a entender que tanto o Seu José Caetano como o nosso querido irmão Marquinho eram burrinhos de Deus. Eram burrinhos espíritas, eram bons espíritas que trabalhavam dia após dia para ajudar as outras pessoas, para trazer as coisas boas que o Espiritismo ensinava lá do mundo dos espíritos para as pessoas aqui na Terra. E quem conheceu o Seu José Caetano, gente, agora no dia 18, né? É o dia do Espírita, é o dia do Livro Espírita e é também o dia do aniversário do Seu José Caetano. Quem conheceu o Seu José Caetano sabe que ele era um bom exemplo, um excelente exemplo de burrinho, de bom espírita, que passou a vida dele todinha ajudando as pessoas, trabalhando e levando o que ele podia. O Seu José Caetano era uma pessoa riquíssima? Não, ele não era. Ele era pobrezinho também. Mas mesmo assim, ele ajudou todas as pessoas. Gente, vocês que são mais velhos, contem para os seus filhos, contem para os seus netos. Quantas vezes vocês já viram o Seu José Caetano com a sua carrocinha, né? Da campanha, recolhendo alimento para dar às pessoas. Quantas vezes chegaram cedinho lá na sopa e lá estava o Seu José Caetano ajudando a fazer a sopa, ensinando as crianças, ensinando as mãezinhas, como ele chamava, com todo amor e carinho. Então, gente, por isso que essa data é tão importante, porque nos lembra que devemos ser como o Seu José Caetano, como Chico, como o nosso querido Marquinho, como Anália Franco, como Allan Kardec, como todos, muitos espíritas que são burrinhos de Jesus, que são bons espíritas, trabalham para ajudar as pessoas, para trazer os ensinamentos, o consolo, o conforto do mundo espiritual para as pessoas assim. Então sejamos nós também, né, burrinhos de Jesus. Estava aqui até pensando, né, quando chama alguém de burro e burrinho, tinha que ser um elogio, porque ser um burrinho, gente, é muito bom, é um elogio. Um animalzinho que ajuda, que cuida, que é humilde, que é simplesinho, mas está sempre ali, ó, carregando um peso maior do que a sua força para ajudar as pessoas. Então vamos sim sermos burrinhos de Jesus, sendo bons espíritas. E vamos mandar nosso abraço carinhoso, cheio de amor e carinho, para o nosso querido Chico Xavier, que esse mês também, no dia 4, fez a data de aniversário dele, para o nosso irmãozinho José Caetano, né? Que sempre foi esse burrinho maravilhoso aqui entre nós, para a nossa mentora Anália, para o Allan Kardec e para tantos e tantos outros espíritas, que são para nós um exemplo do amor de Jesus e da caridade. Beijos, fiquem com Deus, tá, meus burrinhos queridos? E eu estarei aqui rezando a Deus para que eu também aprenda a ser um bom burrinho de Jesus.
Beijos, fiquem com Deus. Tchau!